Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Com muita alegria que vamos dar início ao estudo do Evangelho neste domingo maravilhoso, 14 de fevereiro de 2021. Saudamos a todos com um fraternal abraço, dando as boas-vindas à nossa irmã Beatriz, que está participando pela primeira vez do nosso estudo. Saudando a nossa Cida, né? A nossa irmã Cida, que estava um pouquinho afastada por conta da Covid, mas graças a Deus está aqui conosco novamente, saudável, feliz. E um excelente dia a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, pedindo ao companheiro Evaldo que leia a nossa página inicial, em seguida a nossa prece. Evaldo, só, meu irmão, desativar o seu... Correção, ativando aí seu microfone, tá, meu amigo? E pode fazer a leitura aí pra gente. Vou compartilhar aqui na tela, Tá bom. pra gente ir acompanhando. Bom dia a todos, mais uma vez. Como diz o nosso mestre Beto, vamos procurar fazê-la alto, claro e bom som. A mensagem é do livro Vinha de Luz, do Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem número 92, intitulada Objetivo da Fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe
de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Graças a Deus. Gratidão, querido amigo, pela leitura, pela excelente leitura, por essa reflexão maravilhosa. Então vamos, neste momento, queridos irmãos, continuar neste clima amistoso, fraternal, pensando no Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, e pedir ao nosso Deus Pai Celestial que permita que a espiritualidade amiga possa nos envolver nesta manhã, para que consigamos desenvolver o nosso estudo em paz, confiantes de que esses mesmos espíritos, nossos benfeitores, irão nos intuir e nos inspirar entendimento acerca do objeto de estudo. Que a paz do Cristo, teu amor infinito, alcance os corações dos nossos amigos que não puderam comparecer em nosso estudo hoje e participar, mas, sobretudo, que alcance também a toda a humanidade, fazendo com que cada um de nós seja envolvido na sua luz, no seu amor, e assim nos tornarmos espíritos melhores, mais confiantes, mais resignados e agradecidos. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus queridos, vamos dar início agora ao nosso estudo propriamente dito, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que será realizado pelo nosso companheiro Rubens. Antes disso, gostaria de verificar aí com o meu amigo, meu parceiro, Beto Correia, se há algo que deixei de falar, algo que eu deixei de avisar. Por favor, Beto. De forma nenhuma. Meu chefe é competente. Tá certo. Tá certo. Rubens, muito bom dia com você, meu amigo. Só desativar ativar, perdão, o seu microfone e iniciar a leitura. E agradecemos aí a tua participação. Tá certo. Bom dia a todos. Estamos aí para mais um dia de estudos. Então vamos nós. Capítulo 18. A fé transporta montanhas. Poder da fé. Desculpa, Rubens, 19. 19, isso. Perdão aí. Eu vi errado aqui. Tranquilo. Então vamos lá. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino e no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível.
Mateus 17, 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas, nas grandes coisas e nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humanidade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhes vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido. Agente universal modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, normal junta a ardente fé. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta a ardente fé. Pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curaste, foi porque não tinhas fé. Está aí.
Muito obrigado aí, Rubens, pela leitura, meu Nada. camarada. Nada, Obrigado meu mesmo, gratidão. Estamos... Então, vamos passar a palavra agora para a nossa querida irmã Denise, que nos trará as primeiras impressões acerca desse item tão bom de se estudar. Denise, muito bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a tua participação e fique à vontade. Só de ativar o seu microfone aí e começar a falar, por favor. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, e é de exercício de fé, né? Porque a gente realmente, quando a gente tenta falar ou se propõe a tarefa, né? Eu acho que é um primeiro passo de fé. Então, eu achei tudo muito claro, né? Eu achei bem didático, como Kardec sempre é. Então, esses primeiros itens é uma introdução muito clara, assim, inclusive dá vontade de você sempre ter para poder entender, qual é a minha dúvida de fé, eu vou aqui e vou ter aqui exatamente a explicação muito clara. Então, eu vou de pouquinho em pouquinho, eu vou sair um pouquinho, porque eu estou aqui pelo meu computador, então, se não tiver, por favor, vocês me falam, não estou ouvindo, porque eu não estou vendo vocês mais, tá? Então, eu primeiro fui ver o que é a fé, pelo dicionário. Então, é uma convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. No sentido religioso, é a primeira das 3 virtudes próprias da teologia: fé, esperança e caridade. E na etimologia, ela é de origem do latim fides. E ela tem significado da lealdade, da confiança, da promessa. Então, assim, entender fé nesse sentido, né? Assim, se fosse em outro momento, quando alguém me dissesse que é confiar em algo abstrato, parece para mim muito confrontado com uma fé raciocinada, mas não, né? É justamente esse o poder, né? Porque, assim, independente da gente ver ou de ser alguma coisa tão material, ela é concretizada, ela é raciocinada, né? A gente não tem essa fé baseada em situações ou em pensamentos do que a gente não conhece. Então, o abstrato aqui significa só um ser material, mas nada que seja não raciocinado. Então, eu gostaria só de fazer essa distinção. Então, eu vou partir só do item 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. E aí, assim, o que me chamou a atenção nessa parte é justamente esse bom ânimo, né? Essa vontade de fazer as coisas, de se sentir capaz para fazer as coisas. Então, esse primeiro sentido para mim, né, nesse sentido, é essa confiança, é esse bom ânimo em fazer. Ou seja, eu tenho fé que eu vou conseguir, significar que eu estou empenhando uma vontade imensa, né, para executar aquela tarefa, aquela situação. Então, acreditar naquilo. Então, assim, é um bom ânimo, é uma força, uma boa vontade. Aí, eu também me chamou a atenção que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades e as resistências
a má vontade, em suma, com o que se depara na parte dos homens ainda quando se trata de melhores coisas. Então, quando ele fala que a fé, né, transporta as montanhas, e isso é bem divulgado, né, é justamente essas montanhas das nossas dificuldades. Quando eu ouvi isso a primeira vez, né, fez muito mais sentido, né? O Espiritismo ele vem clarificando muitas coisas. Assim, eu fui católica durante muito tempo, então eu achava realmente que era uma montanha, né? Porque eu ainda exigia do ser uma fé do fantástico, né? E quando eu entendi que essas montanhas são justamente as nossas dificuldades, né? O que nos separa justamente desse caminho reto, das leis, né, naturais, essas montanhas elas são muito difíceis mesmo, e ela tem que ter justamente essa fé, ou seja, essa boa vontade, essa disciplina, esse monte de virtudes, né, que faz com que a gente supere essas dificuldades e consiga se caminhar, né, evoluir. Então, justamente são essas as grandes, que eu acho importantíssimo dizer, como eu já falei, eu acho esse texto bem claro. Então, são o nosso egoísmo, os interesses materiais, todas essas são as montanhas, né? Mas, assim, mais uma coisa que para mim tem ficado claro dia a dia nesses estudos, principalmente durante a pandemia, né? É um processo, é uma construção. Ninguém tem tudo isso em um momento só, né? Mesmo quando Jesus fala ali para eles pouca fé, é uma advertência, porque a gente vai buscando nessa disciplina. Mas essa fé, ela é construída. E outra dificuldade que eu tinha é que essa construção parecia que ia ser nessa encarnação. Não, ela vem sendo construída em encarnações anteriores e será construída ao longo. Esse é um passo importante que estamos dando aqui, né, na construção da nossa fé. Provavelmente, numa outra encarnação, a nossa fé vai vir mais robusta. E esse entendimento me deu também a calma, que ele vai falar aqui embaixo, né? De que você vai aos poucos mesmo. Tem uma passagem, acho que é a lição 15, Redenção do Caminho, Verdade e Vida, que eu assisto uma live do Arthur Valadares, que é muito legal, e eu acho que eu já comentei com vocês sobre isso, e que ele fala, né, da redenção de Pedro, que Jesus fala ao Pedro, né, quando te converteres, ou seja, ele já tinha passado aquele bom tempo com Jesus, o tempo todo com Jesus ali, vendo os prodígios, seguindo o magnetismo de Jesus, vendo toda aquela energia de Jesus, e ainda assim ficou vacilante. Mas aí a gente pensa, não, puxa, como é que ele pôde? Não, assim, a gente não dá salto, né? Então, assim, aquilo fazia parte mesmo. E ele lá na frente vai ser convertido quando ele tem as dificuldades e ele passa e ele vence, como diz ali em cima, né? Pela vontade mesmo, ele vence e ele aí sim é convertido. Mas isso, ou seja, a gente vai ter uma fé. Se a gente pensar que a gente tem uma eternidade e que o que eu estou plantando aqui, quando é seguro, é para minha eternidade, então, assim, não se adquire essa fé robusta numa só encarnação. Ela precisa ser amadurecida. Ela precisa ser primeiro passar pela nossa emoção, né? Para
como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, né? Primeiro pela nossa emoção, depois vem o nosso pensamento e depois a ação. Então, isso pode até ser numa encarnação um primeiro passo, mas assim, ela robusta, forte, ela vai demorar um tempinho e a gente precisa ser generoso com isso também. Então, isso são conhecimentos e situações que vão levando a gente a justamente ficar mais confiante. Então, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. É justamente isso. Então, é melhor que a gente dê um passo certo, um passo seguro, que vai dar essa robustez, do que a gente tentar abarcar, né? E ele vai falar, da fé vacilante resultou em incerteza e a hesitação de que se aproveitem os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, outra coisa que me chamou a atenção é que essa fé, para além dessa disciplina, dessa vontade, desse bom ânimo, ela também tem essa questão de você se conhecer, né? De você mergulhar dentro de si para você começar a criar essa robustez, vencer esses obstáculos que já foi dito lá em cima, são os obstáculos dentro de nós, que são o nosso egoísmo, as dificuldades que temos dentro de nós. Então, a fé, para ela ser robusta, é necessária também desse autoconhecimento. No transcepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, em absoluta segurança. É aquele abstrato que estava lá em cima, que eu estava falando. Então, a fé, ela dá essa confiança porque é uma espécie de lucidez. E aí ela deixa de ser abstrata, em fato, quando você acredita, né? Quando você está, porque aquela meta, ela fica clara para você. Por isso que ela tem que ser de pouco a pouco, porque a gente não tem claridade de tudo. A gente tem determinados objetivos alcançados. E é justamente isso, né? Ela vai dando essa segurança. E a gente vai, né? É o que move a gente. A fé e a boa vontade, parece que não dá para separar. Eu não fui capaz. É ela que vai nos movendo, né? A gente sabe que a gente vai conseguir aquilo, que aquilo se transformou, saiu da nossa emoção, se transformou em pensamento e em ação. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. É porque é justamente nessa construção, ela é uma construção. É porque eu, mais uma vez, fazendo menção, né, à minha jornada religiosa, parecia sempre que era um dom, que era alguma coisa que eu ganhava, né? E parecia que assim, eu tinha ou eu não tinha, né? Parecia que eu tinha vindo. Imagina, Deus me deu o dom aquele de fé e não deu a mim. Quando você entende que é uma construção, mais uma vez a gente vê a justiça divina. E é por isso que talvez tenham pessoas que têm mais fé do que a outra, porque a construção já está vindo de algum tempo, né? E às vezes, realmente, dá até para assim, que eu tenho casos na minha família, né? De que fala para mim claramente, mas eu não consigo ver assim, mas você vê que tem a vontade. E é de passo a passo. É o primeiro passo, ter a vontade de ter essa fé, né? E construir ela de pouco a pouco.
É porque, talvez para ela, que da mesma forma que eu na cultura, achava que ela realmente não veio com a fé. Então, quando a gente começa a olhar a fé como uma construção diária, de disciplina, de vontade, de esforço, de trabalho, a gente vai perceber que é uma construção e que ela vai vindo, ela vai criando robustez. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Foi o que a gente estava falando. Então, a gente começa a perceber que é parte da construção e que eu não vou atingir aquele objetivo que está lá no horizonte sem dar os primeiros passos aqui. Então, ela também traz essa calma, porque você está vendo a construção, você sabe o que é aquilo, é de dia a dia, é de pouco a pouco, é de passo a passo. Faculta paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, ou seja, a fé raciocinada, não é mais aquela fé que foi me dada, é uma fé construída, é uma fé que está a partir da minha razão, da minha construção, do meu trabalho, ela é fruto desse trabalho. Então, é por isso que ela está baseada nessa inteligência e na compreensão das coisas. Tenha certeza de chegar ao objetivo visado. E aí, mais uma parte que me chamou a atenção. A fé vacilante, né, sente a sua própria fraqueza quando estimula o interesse. Torna-se furibunda, que é furiosa, colérica, né? Porque aí é o que se dá essas violências, né? Que a gente vê, essas justificativas de violência em nome de Deus, porque a fé dele é muito vacilante, não está robusta, não está firme, então ele tem medo de ser confrontado, né? Com as dúvidas que eles carregam. E aí vem a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. E aí, né, a presunção é a questão do orgulho, que a gente precisa estar sempre, né, vigilante, né? Porque a gente vai entender que como é que eu vou saber? Porque assim, a gente vai entender que a verdadeira fé é a humildade, porque não é a gente, né? Se não fosse por Deus, e se não fosse, né? Se a gente não fosse esse instrumento na mão, entender isso, entender que a gente é instrumento da vontade divina. E aí isso nos faz ser mais humilde ou se esforçar pela humildade, uma vez que a gente já entendeu que o orgulho faz parte da nossa montanha. Então, toda vez que a gente consegue se entregar na mão de Deus e entender-se como instrumento, ou seja, fazer a nossa parte, mas naquele momento saber que não é o que eu quero, mas é o que Deus quer, entender que eu estou sendo um instrumento para ajudar, para auxiliar, ou mesmo como exemplo, e sabendo que tudo nos é acrescentado por Deus, a gente tem uma fé humilde. A presunção é menos fé do que o orgulho, ou seja, é o orgulho. E sempre é castigado cedo ou tarde pelas decepções e os malogros que são infligidos. Isso, no primeiro momento que eu li, me deu até medo, né? A gente parece que é sempre castigado. Mais uma vez, isso também vem da minha cultura, né? E provavelmente não só dessa encarnação, mas de outras encarnações, dessa questão do castigo. Mas tudo bem, como a gente está numa escola, tudo bem. A decepção e os malogros vão nos fazer aprender, como aprendeu o filho pródigo, como aprendeu Pedro, como aprendeu vários outros, e aí fortaleceu a fé. Então a gente também precisa olhar, né? Toda vez que a gente cai e falou, foi o meu orgulho, que bom, eu vou aprender, eu tive a chance, eu pisei no orgulho, né? E aí, para terminar, né, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, a nossa fé
essa vontade, esse bom ânimo, ele tem uma ação magnética, ou seja, ele mexe com a fé e com perdão, gente, só um momento, por favor. Tranquilo, minha querida. Eu acho que já tá bom, perdão. Tá bom. Quando você falou assim que estava indo para o final, eu fiz assim, ó, tá acabando o nosso estudo. Denise, muito obrigado mesmo pelas suas reflexões. Pô, você abordou assim o tema de uma forma assim muito interessante, me fez aqui anotar uma coisa aqui que ficou bastante claro para mim, né? Quando você dá um enfoque aí na construção da fé, né? E você diz que é um exercício interior, trabalho individual na construção diária de esforço, de boa vontade e disciplina. Isso é magnífico, né? Porque certamente é o que Kardec nos queria passar, né? Que é um exercício interior nosso, de uma construção de algo para ficar robusto, para ficar poderoso, é necessário que tenha esse sentimento e essa construção diária, que não avança etapas, porque não adianta, né? Porque aí ficaria uma fé vacilante e falsa, né? A fé concreta, a fé verdadeira é essa, é que ela é construída com sentimento. E aí, pô, gostei muito do que você falou aqui. Eu achei interessante também e fiz uma ligação com o texto inicial que o amigo Evaldo leu, de Emmanuel, naquele trecho que diz assim: a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os pontos através dos obstáculos. Bom, se a fé é esse instrumento, né, que nos orienta, então é porque subtende que já estamos no caminho, já estamos percorrendo esse caminho, já fizemos uma escolha, né, de algo, né, já acreditamos em algo. E aí eu fiz a ligação com o Kardec aqui, quando ele toca nesse ponto aqui, que ele diz: a fé robusta dá à esperança energia e recursos que fazem que se vença os obstáculos. Ou seja, se já estamos perseverando, se já estamos no caminho, se já estamos pensando, imaginando, pedindo algo, é porque a gente já acendeu uma centelhazinha da fé, da crença, da confiança em Deus que aquilo pode acontecer. Mas, né, é justamente a fé que abastece, é como se fosse o combustível da nossa perseverança. E aí vai nos fazer o quê? Prosseguirmos, caminharmos, continuarmos naquele projeto, naquele desejo, né, de conquista de algo. Então, isso aí, para mim, foi fenomenal, assim, essa ligação que eu pude fazer com o texto e aqui com o objeto de estudo hoje. Muito obrigado mesmo, minha irmã. Beto, meu querido, é com você. Como eu sempre falo, às vezes, a gente poderia fazer a prece de encerramento, né? Hoje seria o dia, né, da gente fazer isso. Não é? Fazer a prece de encerramento. E você já marcar aí uma palestra, né, sobre a fé e anotar o nome da Denise. Pode fazer que eu Já botei aqui, endosso. Coloca aí. Tá aqui. Quebra o galho dela, coloca para o segundo semestre. Isso aí. Tá? Já está sacramentado. Né? Aqueles que mais têm, mais lhes serão dados. É verdade. Exatamente. É isso. Vamos complementar apenas, né, algumas reflexões. A explanação da Denise, né, foi bastante didática, inclusive, né, bastante interessante para as nossas reflexões. E a gente vai fazer
assim algumas reflexões e começamos lá com aquilo que Jesus fala e que na realidade está lá no, se não me engano, nos Salmos 42, né? Vós sois deuses. Vós sois deuses. E aí ele complementa, né? E poderão, ou podereis, fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais ainda. E Jesus falou isso para quem? Para Pedro ou para João? Falou para todos nós, né? Falou para todos nós. Já trazendo-nos ali um esclarecimento quanto às nossas potencialidades na condição de filhos de Deus e de espíritos imortais. Não é? Nós vemos, Denise chegou a aportar alguma coisa, o exercício da fé de alguns, né, dos seus apóstolos ali, dos seus discípulos. Vamos tomar, por exemplo, né, as vacilações do Pedro, coitado. Né? Pedro, volta e meia, a gente utiliza ele como... Né? Quando ele ainda não tinha aquela compreensão, aquela consciência efetiva, e ele, né, chegou, inclusive, por falta de fé, a cortar a orelha do soldado na hora que estavam aprisionando Jesus. Se ele tivesse aquela fé, não, eu confio em Deus, sei o que Jesus está fazendo e eu não vou tomar nenhuma atitude violenta, porque Jesus tinha acabado, né, de ensinar que não era pela violência e tal. A gente toma a atitude do Paulo, né, que com fé religiosa, e não racional, e não lógica, ele buscava realmente, em respeito àquelas leis formais, né, as leis mosaicas e tal, aplicar aquilo, aquelas formalidades, aqueles processos todos exteriores que a lei determinava, aplicar perseguindo os cristãos, né? Mas que, diante da presença de Jesus, na estrada de Damasco, ele já cai, e caiu do cavalo, né? Literalmente. Né? Caiu do cavalo, ele já cai, já como se penetrasse dentro dele. Eu não sei se já aconteceu com vocês na vida, comigo já aconteceu, um acidente, alguma coisa assim, em que venha tudo ao mesmo tempo, que você fez, o que você não fez, as coisas que você deveriam ter feito e tal. É uma fração de segundo em que te penetram, efetivamente, uma série de questionamentos e de reflexões numa fração de segundo, no momento em que você se encontra prestes, de repente, a desencarnar. E, naquele momento, Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Ele tomou tanta consciência. Imagine vocês, né? Jesus chegar e... Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Ali ele sentiu, Jesus é realmente o caminho, a verdade, a vida, ele é o Messias que havia de vir. Ali ele tomou conhecimento e entrou na mente dele todas as informações, não de forma serial, como era antigamente os processos, né? Cibernéticos, os processos da informática,
mas entrou em paralelo tudo. E ele ficou estático. E Jesus o conduziu para ele buscar Ananias, que estava, né, na cidade, que iria realmente lhe restituir a visão. E ele foi, já num ato de fé. Se ele não tivesse a crença ali naquela hora, ele não iria, né? E chegou lá e encontrou efetivamente Ananias, que já sabia de tudo. E, naquele momento ali, aquele grande e valoroso rabino, orgulhoso, naquele momento ele se predispôs a abdicar de toda a sua posição, de todo o seu orgulho. Olha o exercício que ele fez aí nesse momento, se desimpregnando do lixo que ele trazia no íntimo, que já não lhe serviria mais para nada, e já no exercício daquilo que a gente considera o principal passo para o crescimento da criatura e, principalmente, na conquista da fé, que é do exercício da humildade. Sem humildade, você não dá espaço para as virtudes te penetrarem, se realizarem dentro de você. Enquanto tiver ali, né, as sombras do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né, a humildade é que vai abrir caminho para a penetração e a consolidação das outras virtudes, inclusive da fé, né? E ele leva 3 anos, abriu mão de tudo aquilo que era o maior pregador na época, naquela região, né? E se refazendo. Olha a paciência aí, acho que a Denise chegou a falar, né? Se refazendo ali, usando aquela profissão que ele aprendeu, que é de tecelão, trabalhando com Prisca e Áquila num posto do deserto. Eu acho que era da família de José de Arimateia, se não me engano. Ali reaprendendo, se refazendo, retirando do seu íntimo aquelas sombras todas que se lhe tinham impregnado em função do exercício daquela fé religiosa, né? Olha que tem fé e fé, né? E até começar 3 anos depois a sua grande jornada, que possibilitou a expansão do cristianismo em todo o Ocidente, em função dessa criatura fantástica, que a gente não tem ainda a menor ideia da sua potencialidade. Então, gente, a partir, né, dessas reflexões e de Jesus nos afirmar de que todos nós podemos realmente realizar tudo que ele realizou, falando, olha, vocês são espíritos imortais, filhos de Deus, capazes de realizações que vocês não têm a menor consciência do que são capazes. Então, ele nos apontava o futuro. Ele nos apontava as nossas potencialidades, né? E aí já começa a entrar um aspecto e que eu considero para essa nossa reflexão sobre a fé, né? Estou vendo que hoje a gente vai para 1h da tarde, mas não tem problema não, né? A gente realmente, né,
ele começava a apontar para uma determinada situação, né? E é importante para a gente entender isso, porque o processo da fé é um processo de conquista, como de todas as outras virtudes, né? A fé, assim como o amor, são processos de conquista, e que em você os adquirindo, consolidando em você, você poderá movimentá-los, né? Você poderá... Eu tenho toda a fé, mas se eu ficar parado, né? Agora, Jesus coloca lá no Evangelho, gente, uma das mais interessantes passagens para a nossa reflexão, lá em João 8, se não me engano, versículo 32, quando o versículo 31 fala de uma coisa interessante, onde ele fala da importância daqueles que são verdadeiramente seus discípulos, né? Quando ele diz, né, se fordes realmente meus discípulos, né, permanecereis em minhas palavras. Quer dizer, se você for meu discípulo, você vai fazer aquilo que eu tenho ensinado. Aí é que ele fala essa grande coisa que está muito ligada à questão da nossa fé. Aí ele fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Capítulo 8, versículo 32. Aí nós vamos entrar em um novo mundo, né? A partir do momento em que você... Por isso é importante estudarmos sempre, estarmos atentos para entender toda essa dinâmica da vida. E quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Em que mundo nós estamos mergulhados? Como é dirigido, como é organizado, como é ordenado este mundo? Qual é o verdadeiro sentido da vida? De onde viemos? Para onde vamos? Então, o conhecimento da verdade te conscientiza quanto a propriamente a quem você é e o que é que você está fazendo na vida, né? Então, você passa, após conhecer a verdade vos libertará. Nos libertará de quê? Né? A verdade nos torna lúcidos para nos movimentarmos dentro do campo de forças divinas que dirige o universo. Então, quanto mais nós buscamos conhecer a verdade que estua em torno de nós, e a nossa verdade, quem sou eu? Como eu estou dentro deste processo? Em que fase que eu estou? Né? Essa consciência. Então, realmente, o conhecimento dessa verdade vai nos ajudar a conhecer as nossas possibilidades. As nossas possibilidades. Né? E aí, nós vamos, então, construir dentro de nós uma fé consciente, porque se eu já entendo, eu estou mergulhado no oceano infinito de Deus. Estou respirando Deus. As moléculas que estão aqui no meu entorno estão dinamizadas por Deus. Deus está em mim e eu estou em Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos percebendo exatamente, né, de que
nós somos capazes, né, através de construir essa fé consciente. Eu creio em Deus. Deus é meu Pai. Nada acontece sem a sua vontade. E quando eu estou em harmonia plena com Deus, eu sou capaz de realizar com Ele. E aí Jesus falava, eu e meu Pai somos um, não é? Porque tudo aquilo que ele realizava era, na realidade, a irradiação da vontade do Pai. Esse é o nosso desafio. Né? Esse é o nosso desafio. Então, a questão da fé consciente, o indivíduo, quando ele toma conhecimento de tudo isso e de como se estabelece essa dinâmica, né, de que ele é um filho de Deus e de que ele pode ser um canal de Deus na realização de tudo aquilo que faz parte da vontade de Deus. Olha, aí está a fé em movimento. Eu tenho fé, quer dizer, eu creio. Eu creio por quê? Porque eu conheço. Eu não creio porque mandaram, porque me colocaram um símbolo na minha frente. Eu creio porque eu sou filho de Deus, eu sou imortal, né? Eu, como Jesus falou, tenho capacidades interiores, eu tenho o potencial do crescimento e da perfeição. À medida que eu construo dentro de mim as condições ideais de constituir, né, forças, porque é em função da nossa vontade. Né? Eu creio tanto no meu Pai, que se eu pedir, Jesus diz, tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, olha só, tem gente que não entende direito isso. Tudo aquilo, Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eu estou pedindo em nome de Jesus que você me dê um carro. Não é assim, né? Pedir em nome de Jesus é realmente pedir algo que é bom e justo para o teu benefício espiritual e o benefício espiritual das pessoas que cercam, né? E tudo aquilo que está dentro do campo da bondade e da justiça. Então, à medida que você vai criando em você esses recursos, os recursos do amor, que é a grande meta, né? Você vai fazendo essa transformação que foi sendo feito com Paulo. Né? Ele vai criando, você cria dentro de você uma capacidade imensa de se harmonizar com as leis de Deus. Porque essa consciência, né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se eu realmente tiver, né, essa certeza absoluta e essa consciência se harmonizar com o sentimento bom, o desejo do bem, você se une efetivamente e aí você é capaz de exteriorizar essas forças magnéticas que estabelecem, porque você passa a ser um co-criador, como Jesus colocou. E você passa a irradiar aonde você estiver. Porque imagine em você, né, esse fluxo divino que vem e que, através de você, se irradia.
Esse é o grande movimento da fé, né? E vão impregnar os alvos para os quais são dirigidos, né? É a ação efetiva da fé. Então, a fé, ela se estabelece com o conhecimento, porque senão ela é fé cega. O indivíduo não sabe exatamente como está funcionando. À medida que você toma consciência de como funciona, de que você pode ser esse canal de Deus a irradiar recursos aonde você se encontra, né? E você quer, e o querer, né? Quando você aciona a sua vontade, essa vontade ela vai efetivamente, né? Ela vai propiciar criações mentais naquele campo positivo e vai ser direcionada para aquele alvo a que se propõe beneficiar, né? Então, minha gente, nós temos, né? Se nós não conquistamos essa crença absoluta, e se não aprendemos a fazer esse exercício, a nossa fé é ainda titubeante. As nossas preces elas ainda são mornas, né? Mas quando você mergulha profundamente em Deus, você sabe, na realidade, você sente, né? Você passa realmente a ser um polo irradiador de energias magnéticas, que direcionadas pela sua mente, pela sua vontade. Por isso que Jesus falava lá para os seus discípulos, né? A falta de fé deles, porque eles não sabiam direito como funcionava e achavam que bastavam as palavras, mas que não era efetivamente, né? Somente as palavras. E aí é muito importante que a gente tenha essa consciência. A cada instante, a cada hora, eu estou em Deus e Deus está em mim. E Deus é bondade infinita, mas também é justiça, né? Então, quando você aciona os recursos de que você já é capaz de vencer as montanhas das suas dificuldades, né? Aquela confiança, eu estou em Deus e nada me acontecerá se não for justo e necessário para que eu realmente possa ganhar a experiência de que eu necessito para eu evoluir na minha condição de espírito imortal. Olha só, toda uma conjugação de conhecimento e de fé. E aí, quando você sabe que os momentos difíceis chegam, você está na fé. Quem passa desesperado sofre 2, 3 vezes, 4 vezes mais do que aquele que sofre com fé. Não, eu sei que vai passar. Deus é meu Pai. E aí você aciona a oração e se banha de Deus, toma banho de Deus. Vai passar, é a fé. Né? É a fé. E quando acionamos essa fé e nos enchemos de compaixão pelos outros, no momento da nossa passe coletivo, nós não sabemos direito a quem estamos direcionando, mas você se enche de amor, então sai de você, né? Sai de você os recursos fluídicos magnetizados por aquela vontade de ajudar. É a fé e o amor trabalhando numa dinâmica que vai ser direcionada, aproveitada pelos amigos espirituais e vai ter, efetivamente, né, a ação de que se espera junto àquele que se necessita, mas sempre complementadas
e ajustadas pela providência divina. Porque, às vezes, a saúde espiritual daquela criatura, porque a visão da misericórdia divina de Jesus, dos amigos superiores, é muito mais voltada para a saúde do espírito do que propriamente para a saúde do corpo. Então, esses recursos direcionados vão efetivamente trazer o resultado, mas de acordo com a vontade de Deus. Aí está o exercício da fé com humildade. Eu sei, Senhor, que a tua providência estará envolvendo esta alma, essa situação, mas a tua justiça e o teu amor, que caminham sempre juntos, estarão certamente adequando, né? Adequando os recursos à necessidade verdadeira. E, às vezes, a necessidade de alguém é aquela doença pela qual ela está passando, onde ela está curando o orgulho, onde ela está curando o egoísmo, onde ela está aprendendo a meditar, né? E, muito mais importante para a providência divina, é o destino espiritual da alma do que propriamente somente a transição no corpo físico. Então, meus irmãos, nós podemos nos tornar canais de Deus. Deus está em nós. Nós estamos em Deus, né? E à medida que nós desenvolvemos o amor, esse amor ele vai se tornando um elemento muito mais poderoso no que se refere à irradiação das energias magnéticas que nós podemos canalizar, que são de Deus. Nós somos apenas canais. O importante é a nossa luta para nos tornarmos bons canais divinos. Todo dia, todo instante, tentarmos, né? E isso começa pela tolerância, pela paciência, pela capacidade do perdão, né? Começa pouco a pouco para ir se transformando neste amor pujante, que quando aciona a fé, ela tem uma realização imensa, né? No apoio ao plano divino para todas as criaturas. Então, a nossa luta exatamente é essa, né? Eu creio, e por isso eu tenho fé, mas eu creio não porque me falaram. Eu creio porque eu sei, porque eu compreendi, né? Como a Denise está fazendo, mergulhando fundo, e aí, né? Descobrindo essas coisas fantásticas para já começar a ser uma expositora, não é isso, Sandra? Em breve, no nosso Francisco de Assis, né? Em nome de Deus. Certamente. Eram essas as reflexões que a gente queria fazer. Gratidão, Beto. Muito bom. O nosso companheiro Lima, ele estava com o microfone aberto agora há pouco. Não sei se ele quer falar alguma coisa. Lima, meu irmão, quer falar algo? Alessandro, gostaria de tecer um singelo comentário com relação à fé. Se nós observarmos o nosso irmão Mateus, codificador do primeiro evangelho, o evangelista Mateus, nós vamos observar que em uma determinada oportunidade vinha Jesus sobre o mar ao encontro dos seus discípulos. E então todos ficaram amedrontados. E Jesus disse: não temais, sou eu,
Então Pedro disse: Senhor, se tu estás aí, deixa que eu vá até aí. E Jesus disse: vem. E naquele momento, Pedro foca a presença de Jesus e vai andando sobre as águas. Mas em determinado momento, ele observou que as ondas se tornavam mais ásperas. Aí corta o foco do Cristo e põe nas águas, nas ondas revoltas, e vai afundando. Aí Jesus olha e diz: Senhor, salva-me, disse Pedro. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E aí nós vemos que, na realidade, como colocou a nossa irmã Denise, uma das pedras de tropeço à nossa fé é a dúvida. E nós estamos sempre indo bem, 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 daqui a pouco alguma coisa nos acontece e esse foco no Cristo é uma pedra de tropeço que nos faz ir à bancarrota. É imperioso que nós procuremos não tirar o foco do Cristo, não obstante as dificuldades que assolam ao nosso derredor. Porque nós somos testados em função das nossas imperfeições a todo momento de nossa existência. Mas é imperioso também que nós não deixemos nos abater diante dos infortúnios. Beto colocou bem aí, Denise. Isso aqui estou só colocando um singelo comentário nessa passagem. Obrigado, Sandro. Nós que lhe agradecemos, meu irmão, por essa lembrança maravilhosa dessa passagem, que realmente tem um objetivo, né? Tem uma essência ali muito forte, né? Tem um significado muito importante e realmente compreendemos que o foco no Cristo é o que nos trará a nossa felicidade plena. Muito obrigado mesmo, gratidão aí. Mais alguém gostaria de falar? Rubens está com o microfone aberto, gostaria de falar alguma coisa, meu amigo? Eu queria falar sobre, o Beto ali citou muito bem o Paulo de Tarso. Você viu que a fé é tão grande. Paulo de Tarso tinha uma fé tão grande, mas tão grande, que eu acho que nem os apóstolos de Jesus tinham. Né? O fato de mudar a vida de Paulo, aquela luz que lhe cegou, fez com que ele adquirisse uma fé tamanha ao ponto de lhe salvar. Eu acho que foi o único homem na face da Terra, eu acho que durante a existência do mundo todo, que conseguiu, o Beto que me corrija aí se eu estiver errado, que conseguiu a salvação numa única encarnação. Pois a fé dele foi tão grande, que até na hora de morrer, antes de lhe deceparem o pescoço, eu acho que foi isso, o guarda que iria lhe decepar o pescoço até tentou recuar, ele falou: não, cumpra a sua tarefa, que eu já cumpri a minha. Então, ele sabia para onde ele estava indo, pois a fé dele já sabia que ele já estava salvo, já estava curado. Então, a fé remove montanhas, realmente, né? É muito bonita a gente ter fé, é muito, muito gratificante a gente perceber que consegue alguma coisa pela fé. Paulo de Tarso é o nosso exemplo. A gente nunca vai conseguir chegar, né? Ele foi a única pessoa que conseguiu realmente sair, como se pode dizer, do inferno ao céu numa única encarnação. É isso, Beto. Mais ou menos, mas já era um espírito preparado, né? Estava apenas equivocado. Com certeza, com certeza. Estava apenas equivocado. Você vê que Francisco de Assis, que é a reencarnação de João o Evangelista, né?
e nós vamos parar por aqui para não fazer novas revelações. Tá certo. Ele, no início da vida dele, ali influenciado, né, pelos seus pares, né, chegou a se candidatar e voltou no meio do caminho, né? As cruzadas, né? Aquele movimento infamante, né, dos nobres, no sentido de invadir, né, lá com a desculpa de tomar conta lá dos locais sagrados, né? Isso. E depois daquilo, né, das farras e tal, de repente ele caiu em si, né? Caiu em si e aí cortou com tudo, né? E o apóstolo talvez mais preparado de Jesus, mas teve um momento de conturbação. Foi o que aconteceu com Paulo. Teve um momento de conturbação, né? Mas fez a escolha dele naquele momento, porque ele tinha uma fé religiosa, era dedicado, era um camarada dedicado. A forma como apresentavam a religião a ele. Entendeu? E naquele momento ali, mas Jesus sabia que ele tinha aquele grande potencial. Por isso que escolheu, né? Exatamente. Sabia. Por isso que escolheu. Que ele tinha aquele grande potencial na alma, né? E sabia quem era ele. Ó. Jesus já conhecia aquela turma toda ali muito antes de chegar ali, no mar de Cafarnaum, ali, né? Jesus já conhecia muito aquela turma toda antes de convidar aqueles 12, né? Porque o Paulo chegou depois. Mas é essa violência fantástica aí, né? Que ele se faz. A gente vê, por exemplo, Maria de Magdala, né? Que foi uma mulher que viveu realmente momentos de desvio total, e que se aplica isso aí que você está dizendo, né? E que depois conheceu Jesus, porque imagine vocês tomar um banho do magnetismo de Jesus, você não é mais o mesmo, você não consegue ser mais o mesmo, né? E foi o que aconteceu com Maria de Magdala. A alegria dela quando viu o primeiro pontinho de lepra, né? Então, eu tive a oportunidade de estar próximo a Chico, se não me engano, 2 ou 3 vezes, e numa delas, em que ele beijou minha mão, eu beijei a dele, eu saí assim meio hebetado, né? meio tonto. Tal era o magnetismo emitido por aquela criatura. Agora imagina Jesus, né? Então, o que queres que eu faça, Senhor? Eu vou fazer tudo. E fez. Né? Com certeza. Né? Foi ali que ele salvou, né? Foi ali a fé que levou a salvação. A redenção, melhor dizendo, né? Isso aí. Muito bom mesmo. Mais alguém gostaria de falar algo? Estamos chegando no nosso horário. Acredito que já podemos passar para a fase de encerramento aqui do nosso estudo. Agradecer. Pode falar. Sandro, ficam sempre as reflexões, né? Uhum. De que a nossa grande luta, efetivamente, deve ser confiar em Deus acima de tudo. Crede em Deus, crede também em mim, né? Como dizia o mestre. Diante dessas lutas todas que a gente está passando, que são as dificuldades na gente e nos outros, não vamos desesperar. A providência divina, nós já sabemos de todo esse mecanismo, a providência divina está do nosso lado, né? Então, é usar a fé com a consciência de que nós já temos o amparo divino, a espiritualidade superior. Este livro aqui agora, que foi o último lançado por Divaldo Pereira Franco,
da série Transição Planetária, que faz uma abordagem imensa sobre esses momentos que passamos. Todos estão vendo? No rumo do mundo de regeneração. Ele faz uma abordagem assim muito interessante, entendeu? Sobre a forma da gente olhar esses movimentos, essas situações, essas ocorrências, e não perder a serenidade, a gratidão a Deus, né? Que o que vai nos acontecer certamente será aquilo de que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Que nos mantenhamos em prece todo dia, acordar, durante o dia tire seu momento, mergulha em Deus, né? Mergulha em Deus e banha-te de Deus. Ao dormir, né? Então, ele faz uma abordagem muito interessante. Quem quiser, é só entrar no site da Mansão do Caminho. Esse aqui, meu senhor Sandro, que eu te prometi. Ô, Beto, desculpa, cortou aqui. Cortou, eu só ouvi até Mansão do Caminho. Desculpe. Oi. Vocês me ouvem? Me ouço. Ah, então tá. Eu acho que a internet do Beto deu uma oscilada. Mas eu entendi ali a recomendação dele de leitura. Realmente, esse livro está sendo muito comentado, né, no meio espírita, tamanha a grandeza dessa obra. Então, muito obrigado aí, Beto, pela indicação de leitura, tá? Eu só não consegui compreender o finalzinho. Você disse para entrar na Mansão do Caminho. Eu só peguei um gancho você falando que... Ou Livraria Leal. Ah, tá. Bom. Perfeito. Tá? E esse é para te emprestar, Sandro, que eu te prometi. Muito bom. Assim que você acabar a leitura, você me empresta para eu dar uma lida, uma estudada. Já acabei. Te passa amanhã. Correto. Muito obrigado. Gratidão, meu irmão. Então, Beto, antes de passarmos para a nossa prece de encerramento, gostaríamos, né, de convidar alguns de nossos irmãos para dar continuidade ao estudo na semana que vem desses 2 itens aqui. 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, eu gostaria de saber, no primeiro momento, quem pode realizar a leitura para mim, por favor. Para mim, não, para a gente. Agora, os encarnados. Eu posso ler? Alexandrina, é isso? Isso, posso ler. Maravilha. Legal. Anotei aqui. E quem poderia trazer as primeiras reflexões, palavras e entendimentos do tema? Opa, estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Silvia, desculpa, você levantou a mão aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Caramba. Oi, Silvia. Silvia? Só um minuto. Tá bom. Não, eu tinha levantado a mão para fazer a leitura. Ah, perdão, desculpa. Mas deixa por conta da nossa amiga e... Tá bom. Silvia quer fazer as primeiras explanações? Eu me sinto um pouco intimidada ainda, mas não vou fazer as primeiras não, mas prometo fazer algumas reflexões, contribuir um pouquinho. Não as primeiras. Tá bom. Cecília quer fazer? Tem que aprender com a Denise. Tá Denise certo. está me dando coragem. Denise é palestrante já está anotada aqui, não tem jeito. Sim, ela arrasa. Maravilha.
Olha, meus Obrigada, irmãos, mas assim, eu aprendo mais do que contribuo, para dizer a verdade. todos nós, Denise, todos nós aqui somos eternos aprendizes, tá, minha amiga? Fique bastante à vontade e tenha fé que vai dar tudo certo. O Beto comentou algo agora há pouco, eu ia deixar para falar no finalzinho, mas eu acho que é um momento pertinente, né? Até porque a gente está buscando aí a escolha aí de um amigo para fazer as reflexões. Beto falou que Deus, ou que Jesus, melhor dizendo, conhecia, né, intimamente a todos aqueles lá, os apóstolos, todos que conviviam ali com ele, que passou por aquele processo, por aquele momento. Aqueles éramos nós. Por isso, Jesus conhece intimamente cada um de nós. Ele sabe dos nossos potenciais. Então, a gente precisa agora ter confiança em nós mesmos, confiança em Jesus, para propagar a mensagem dele. E essa é uma grande oportunidade, né? De a gente externar o que a gente já consegue compreender da mensagem do Mestre. Poxa, depois de uma palavra dessa, se eu fosse vocês, eu aceitaria qualquer um. Caramba! Então tá, vamos lá, vamos passar a palavra. Escolhe então, Sandro. Voluntariamente. Não, vamos fazer o seguinte, se Silvia concordar, ela disse que traz algumas reflexões. Então eu inicio a fala, tá, Silvia? Com algumas coisinhas. E aí a gente vai complementando. Beleza, perfeito. Legal. Obrigado mesmo. Legal, muito bom. Beto, com você, meu irmão. Tá bom, meus irmãos. Então, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui nesse momento, né? Estar unidos em torno do Evangelho do Nosso Senhor. Vamos, nesse momento, agradecer a Ele por essas possibilidades e rogar ao nosso Mestre, rogar que possa efetivamente utilizar dos poucos recursos com o nosso estudo, no intuito de beneficiar a todos aqueles que se encontram necessitados nesse momento, sejam encarnados, sejam desencarnados. Que os recursos abençoados que em qualquer ponto da nossa terra possam efetivamente amparar aqueles irmãos cuja necessidade se encontre maior do que as nossas. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil, abençoa, Jesus, a humanidade inteira e sustenta-nos, Senhor, fortalece-nos, para que possamos transformar cada dia de nossas vidas nessa conquista abençoada dos recursos divinos que todos nós trazemos, de tal forma que possamos nos constituir em canais abençoados do teu amor, irradiando, Senhor, tuas bênçãos junto a todos aqueles que caminham conosco pelas estradas da vida. Nossos familiares, nossos amigos, Senhor. Encarnados e desencarnados, também seus filhos, meu Pai, que um dia certamente estarão também buscando o Evangelho, arrependidos, necessitados só o bem, que só o amor, que só a paz proporciona a cada um de nós. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre.
Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos, prometo ser breve agora nos recadinhos. O mais importante é que, a partir de quinta-feira, estaremos retornando com os demais estudos da nossa casa, que estavam temporariamente, né, no recesso aí, suspensos, né, mas que estamos voltando agora com muita alegria. E aí disponibilizamos para vocês aí a data. A gente está compartilhando isso direto nas nossas redes, nos nossos grupos de WhatsApp. Pedimos também à caridade que vocês possam também compartilhar esse cartaz, né? Porque a gente sabe o quanto é importante para a gente estar estudando a doutrina, né? E tudo que ela envolve. Tem a questão da evangelização, muito importante, a gente fazer esse movimento aí de atrair as nossas crianças, os nossos jovens para a doutrina, e a gente mesmo, né? Não nos afastarmos dos estudos, né? Lembrando essa passagem aí do Espírito de Verdade, né? Que nos diz lá: Espírito, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Então, o Grupo Espírita Francisco de Assis, a nossa casa, a nossa oficina de trabalho, nos proporciona aí a oportunidade de a gente estar estudando a doutrina, tá bom? Outra coisa que eu iria falar é, em março, né, tem aquele curso para tarefeiro espírita, será promovido aí pela nossa querida Mônica, então fica aí o convite também para que a gente possa fazer as inscrições. Vai ser uma manhã de sábado muito interessante. Mônica aborda esse tema de uma forma assim magistral, e para a gente que está lá no Jefa, né, é uma oportunidade também de trabalho que a gente tem. Por mais singela que pareça ser a atividade, mas, sobretudo, é fundamental para a gente dar continuidade aí na manutenção da nossa casa. Mais nada a dizer, só apenas agradecer a todos, a todas as vibrações, a ambientação que a gente teve, esse clima amistoso, amoroso, fraterno, e desejando que todos tenham um excelente domingo, que domingo a gente esteja aqui feliz novamente, para a gente compartilhar a mensagem do Mestre Jesus. Tá bom, meus irmãos? Bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Bom domingo para todos. Bom domingo. Beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Não pulem muito o carnaval, hein? Tchau, bom domingo. Bom domingo, boa semana a Bom todos. para Tchau. todos. Bom domingo. Beijos. Beijo. Tchau. Eu acho que aquelas coisas que tá. Valeu, Beto, meu irmão. Um abraço. Obrigado. Abraço, Beto. Abraço, Sandro. Abraço, bom. Valeu. Bom domingo. Fica com Deus. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Sandro, todos. Valeu, Silinho. Um abraço aí. Obrigado aí pela aceitação do convite aí de nos fazer a palestra, tá? Muito bom. Vai, Sermão do Monte, tá, Sandro? Já anotei aqui, Sermão do Monte. O Sermão do Monte, é isso? Sim. Beleza, maravilha. Aí, Beto, nosso irmão Lima aceitou o nosso convite, então reativamos todos os nossos palestrantes da casa. Ótimo. Valeu. Amanhã eu falo com você sobre Tá bom. alguns convites que eu já fiz. Ok, Beto. Sandra, vou aproveitar a oportunidade que você ainda está aqui, minha irmã. No nosso grupo Amigo do Jefa, temos 3 Sandras. O seu sobrenome você já me passou, eu acabei não Eu? anotando. Sandra Aparecida. Valeu, vou anotar aqui. Obrigado. Obrigada. Valeu. Porque às vezes dá uma confusãozinha lá na hora de mandar mensagem. Valeu. Tudo de bom. Não desapareça, não. Não, nunca. Valeu. Um abraço. Beijo. Bom fim Tchau. de semana para vocês. Tchau. Fica com Deus. Valeu, Isabela. Tá aí de ouvinte. Um abraço. Bom domingo. Dona Marilene também. Bom final de semana para vocês também. Valeu. Tudo de bom. Até mais, Evaldo. Um abraço. Cecília.